Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. E hoje uma presença ilustre nesse programa. Ele é pré-candidato à presidência da República, executivo do mercado financeiro, formado e graduado em administração e engenharia civil. Ele está aqui hoje, João Amoedo, senhoras e senhores, diretamente do Partido Novo. Mãozinho, preço Dória. @ João Amoedo Novo é o Insta. Pode mandar rolas ou não no seu Insta? Pode mandar. Mesmo... Emílio, um cara tão difícil, Emílio. Eu sei, mas a nossa audiência é assim, ela é Partido brincalhona. Qualificado. Então, apesar de Brincalho. agora somos humoristas com responsabilidade Isso, social. Mas ele defende a liberdade. Então Exatamente. pode mandar o que quiser. Sempre a liberdade. Amoedo, qual é a sua bicho? É a primeira pergunta que eu quero saber. Porque muita gente conhece você assim de nome, ouviu falar, mas não sabe quem é você. Você vem do mercado financeiro, você... Olha, eu na verdade não era para estar entrando na política, porque a política sempre foi um negócio para quem é do meio e para, na verdade, tirar quem quer renovar. E acabei caindo nesse negócio por acaso. Foi uma ideia lá em 2008, para vocês imaginarem, de dizer o seguinte: bom, eu queria ajudar a área pública. Não é possível que a gente pague tantos impostos e os serviços públicos não sejam tão ruins. E aí me aproximei lá de alguns políticos e tudo, e aí a conclusão foi o seguinte: olha, isso em 2009. Para mudar, a gente precisa renovar, precisa trazer gente nova, com outra cabeça, com outras ideias, que com o que está aí não vai dar para fazer as mudanças que a gente precisa. E aí veio a ideia meio óbvia: bom, mas se a gente precisa trazer novas lideranças, como é que você faz? Partido político, tem que montar um partido. E aí é um negócio difícil, ficamos 5 anos coletando ficha, uma burocracia danada, participando das eleições. Aí conseguimos em 2015, final de 2015, o registro definitivo do partido. Falou, agora vamos participar das eleições. Participamos em 2016, elegemos 4 vereadores que se comprometeram e cortaram custos, reduziram a quantidade de assessores em 70%, todos passaram um processo seletivo, fizemos isso sem usar dinheiro público, que é uma das bandeiras grandes do Novo, o único partido que não usa dinheiro público. Fizemos um processo seletivo para trazer as pessoas, e aí chegou agora 2018, a gente disse o seguinte: bom, a gente precisa ter uma representação nacional. Então, precisamos ter um candidato à presidência, divulgar nossas ideias, tentar trazer a renovação, porque o que a gente está falando é o seguinte: o povo quer algo novo. E só o novo é novo, né? Então foi com esse espírito. Depende, às vezes o novo é uma merda, hein? Depende, mas assim... Às vezes novo é mesmo ruim. assim. Não. Às vezes peraí. o novo Não dá mais Às galera, vezes mas pode o ser bom. novo... Você fica com saudade do velho. Você fica com saudade do velho. Acontece. Muitas vezes. mas assim, Principalmente na política com mulher, tá com difícil. namorada. Sim. Ô, João, Porra, João, é muito bacana Ao contrário. a sua atitude como cidadão, em primeiro lugar. E queria até demonstrar aqui, dizer sobre... E queria também a sua opinião. Muito se falou do Luciano Huck como candidato. Eu acho que uma grande sacanagem que aconteceu, para você ver o quanto é difícil fazer política no Brasil. Luciano Huck é um cara bem estabelecido, eu não estou dizendo que eu apoiaria e votaria nele. Porém, a pressão que esse cara sofreu, como se a política fosse uma coisa marginal, do tipo, TV Globo dá ultimato a Luciano e diz a ele que se ele entrar candidato, ele não retorna à emissora. Por quê? Ele vai cometer alguma... Porra, é impossível você, sei lá, Se ter boa expressar. vontade de se candidatar para ajudar. Então a política é meio que o lado negro, e que a gente tem que tentar mostrar às pessoas que não é bem assim. O que você acha do Luciano presidente, Olha, dessa candidatura? assim, primeiro, esse ponto que você colocou, eu concordo 100%. Eu não sei se vocês sabem, eu estava lendo sobre isso outro dia. Na França, eles fizeram um acordo lá com algumas empresas. Então, quem vai para a política tem o seu emprego garantido. Então, por exemplo, a Michelin fez um acordo seguinte: você é gerente da Michelin, você quer ir dar uma contribuição para o país, ficar 4, 5 Claro, anos lá, lindo. seu emprego está garantido. Não, mas a França é a França, né? Mas aqui Tem uma essas ideias pequena boas- diferença Não, mas entre tudo o bem, Brasil Mas a Michelin tá aqui também. e a Exato. França. E assim, essas ideias boas a gente tem que incorporar. Porque o que acontece? Na verdade, é o seguinte: quem vai para a política leva tanta pancada, é tão exposto, mas o é Macron- tão criticado, que não quer ir. Aí a gente fica refém dos mesmos. Fica defendendo aquele cara que... Mas peraí, o aquele Macron organismo que já apanhou vive lá. disso. O Macron apanhou. Quem entra na política tem que saber que vai apanhar. Não, mas não é isso de apanhar, Tudo bem, Emílio. mas Vai é o apanhar. seguinte- Mas o Luciano Huck foi o quê? Não, Ele a Globo meu, falou que ia mandar o cara embora se Não, ele não. for... Não, é sem volta. peraí. É um caminho... Não sabe nem se isso é peraí. boato também. Peraí, a gente nem Não sabe. A gente tá falando Mas coisas sabe. aqui Mas que... se o cara não vai é porque não deram apoio. Você não sabe, ou ele não quis, não tem. Na verdade, acho que como é um meio de Diz que- comunicação, devem ter pedido
uma decisão pra ele. Verdade, mas, talvez. mas acho que o ponto importante, só para voltar no Carioca, é o seguinte: a gente tem que estimular gente admirada, gente boa vir pra isso aí. política. Quem senão você é não um cara reverte o bom? círculo. O que a gente tem ouvido muito é o cara falar de gestão. Precisamos de um gestor, precisamos de um gestor agora, porque o cara não acredita mais nos políticos. Nas raposas velhas que estão em Brasília há muitos anos. Eu acho que é muito mais não um gestor, é um cara que tem espírito público. Exato. É aquele chato da sua rua que fica olhando, que vai na tua casa, que reclama disso. Quem pra você é um cara que tem espírito público aqui no Brasil? Olha, é difícil particularizar, porque infelizmente eu acho que a nossa elite foi muito ausente do processo político. E a gente chegou onde chegou com toda essa crise porque as pessoas se afastaram. Naturalmente porque teve essa rejeição que o Carioca falou, mas porque várias vezes estavam só vendo seus interesses privados e não o interesse geral da nação, né? Então é difícil dizer isso. Eu sou muito orgulhoso de todos os 350 Pô, não candidatos tem que vão sair nenhuma, pelo Moedo. Novo. Tem nenhum cara. Ele. Mas é aquele tem. candidato, É, ele um vai cara. falar bem do Mas outro. é ele. Mas tô falando Tem de cara quem que tá você se aí. identifica, Mas ou que já ele Quem foi. tem candidato. espírito público pra você? Eu acho, Emílio, que assim, a gente precisa Celso de alguém Difícil dizer bonito. hoje em dia. Hã? Difícil dizer hoje em dia. A gente precisa... Eu acho que tem Porque, vários, porque veja cara. bem, eu acho que não é só a questão do espírito público. O problema é de conceito, de cultura. O que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem que melhorar a gestão, mas não é só melhorar a gestão. A gente tem que acabar com essa ideia de que a gente tem que eleger um salvador da pátria e que o Isso. Estado vai resolver a nossa vida. O Estado, por definição, é mal gerenciado. Acho que a gente Por precisa de gente definição, bonita. Então, no mas, fundo, eu sei, mas no discurso isso funciona maravilhosamente bem. Precisamos mudar, precisamos de uma novidade. Eu tô falando mexer no vespeiro, fazer as mudanças. E aí que tá o problema. Os grandes empresários. É você, onde é que você vai mexer, entendeu? Nos privilégios. Até onde vai o privilégio do militar, até onde vai o privilégio do funcionário público, até onde vai a CLT, Não até tem que onde ter vai... privilégio. tem que acabar. Eu Agora, sei, mas como é que vai acabar? Eu tô falando como é que o Como é cara vai fazer essa Faz mudança. uma transição. Não, é assim fácil, Emílio, Paulinho. eu diria a primeira coisa é o seguinte: você tem que começar dando exemplo. Eu estava pesquisando o seguinte: Presidência da República custa 560 milhões de reais por ano, 60% a mais do que eles gastam com a família real inglesa. É razoável isso? Não é. Aí como é que você quer impor restrições aos outros se você não começa dando exemplo dentro de casa? Então, a primeira coisa, você tem que entrar lá e dar o exemplo, cortar tudo que não precisa. Por que você, presidente da República, precisou ter agora, de repente, um chefe gourmet para fazer a sua comida? Não funciona isso no dia a dia. Então você tem que começar dando exemplo e mostrar o seguinte: que o dinheiro tem que ficar no bolso do cidadão, não no Estado. A gente virou vítima, a gente trabalha 153 dias por ano, para o Estado nos dar o quê? Estamos trabalhando na escravidão, porque você não recebe nem saúde, nem O educação, nem Estado segurança. nos deu agora a febre amarela, que é uma maravilha, né? É um Sarampo tá orgulho. voltando. Os caras são tão É um orgulho loucos, pra tão nós, matando é nosso macaco. patriotismo. o Temos secretário agora a aqui, febre né? amarela. Secretário Pois aqui é, desde o ano Tonhão, passado. Tonhão, Desde o ano passado sabia que ia ter o surto, não fizeram a vacinação, não compraram as vacinas e agora estão dando emendando, um remendo, né? O que você quer saber, Tonhão? Ô, Amoedo, como o pânico também é prestação de serviços, queria... E responsabilidade social. Com graça. Queria lembrar que nas eleições de 89 nós tivemos 22 candidatos. E nessa terça-feira de carnaval, o jornal o Globo elencou os 21 candidatos que nós temos e que eu tenho certeza que o ouvinte ainda não sabe de cor. Depois de eu colocá-los, vai a minha pergunta. Então temos Lula, PT, Ciro Gomes, PDT, Marina Silva, Rede, Geraldo Alckmin, PSDB, Dr. Reis, Sem Partido, Valéria Monteiro, PMN, Dr. Cabo Ray. Daciolo, Avante, Dr. Ray é um nome, hein? Collor, PTC, Por um Brasil mais americano. Levi Fidelix, PRTB, Cristóvão Buarque, PPS. Eles ainda estão colocando Luciano Huck, Joaquim Barbosa, Sem Partido, Paulo Rabelo de Castro, PSC, Rodrigo Maia, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, você, o Jair Bolsonaro, o Álvaro Dias e a Manuela Dávila do PCB. O que você, como representante do Partido Novo, traz de novo com relação a esses outros candidatos? Eu diria que basicamente tudo em relação a todos os principais, porque grande parte dessa turma está aí na política há 20, 30, alguns até 50 anos, um deles. Estão na política dentro do mesmo roteiro, usando a mesma sistemática, usar dinheiro público, tempo de televisão, prometer um monte de coisa. Então é difícil mesmo quem seja recente, quem seja dito novo na política, que entre dentro do mesmo esquema que já existe, sendo viabilizado pelas mesmas práticas, fazer a renovação que a gente precisa. Então, eu diria
diria o seguinte, eu fiz um caminho totalmente diferente desse. A gente começou esse projeto do Novo há 8 anos atrás. Fazendo o quê? Dizendo o seguinte, a gente tem que criar uma instituição. A gente não vai sozinho, a gente não é o salvador da pátria. A gente tem que ter time, tem que ter equipe. Então vamos com 350 candidatos a deputado federal, 4 ou 5 governadores de estado, um partido que é o maior partido nas redes sociais, no Facebook. Então é o seguinte, a gente não veio dizendo assim, eu quero ser candidato. O processo foi, o Novo precisa colocar suas ideias, precisa fazer essa gestão. Então a gente precisa ter alguém candidato. O que então, já tem é um de... processo diferente. Aqui todos eles é o seguinte, a pessoa resolveu ser candidato e está procurando uma legenda. O nosso foi diferente, a gente montou uma instituição e falou, a gente tem que pôr essas ideias diferentes, a gente tem que reformar o Estado brasileiro. Então a gente precisa de representantes para isso. Então a sistemática é diferente, entendeu? Quer dizer, então consequentemente o processo é diferente. João, mas você que é carioca, a gente até estava falando sobre a situação do Rio de Janeiro. O que você faria de efetivo hoje para resolver a questão da segurança pública no Rio de Janeiro? Boa Olha, pergunta. Chorar. No Rio é o seguinte, aquilo foi uma série... Hoje, agora, você é presidente do país. Tá certo. Eu acho que é o seguinte, não tem jeito. Eu acho que tinha que fazer uma intervenção federal porque simplesmente a gente tem um governador totalmente ausente. E, infelizmente, um prefeito também. Peraí, né? ausente, o Rio de Janeiro é um estado muito absurdo, olha só. Ele não é só ausente, ele é um cara doente também, todo mundo sabe que ele teve um câncer muito grave. E o vice-governador tem 90 anos. Porra, entendeu, cara? O Rio de Janeiro realmente é uma situação, assim, muito de... Largado. Não é largado, é uma situação em que o cara doente, o vice tem 90 anos, mas, a cara, criminalidade assim, tomando agora... conta, o Sérgio Cabral... Mas não teve um planejamento. Crivella tá lá no... PT, tudo essa herança. Agora sim, a primeira coisa que eu começaria é o seguinte, uma mudança cultural. A gente tem mania em grande parte do Brasil, e no Rio em especial, dizer o seguinte, o coitado é o ladrão. A vítima não tem problema nenhum. O policial é do mal. O coitado é quem fez o crime, é dele que a gente tem que tomar conta. A gente tem Pauta que mudar... marxista. Exato, a gente tem que mudar esse negócio. A pauta marxista? A gente fica sempre privilegiando... O que você achou do desfile da escola de samba lá? Você achou bonito ou não? Não, eu achei um negócio meio hipocrisia. Quer dizer, um sujeito que faz uma campanha contra a corrupção foi condenado por inúmeros crimes e a escola campeã. Quer dizer, o negócio faltou não faz Lula? sentido. Você ficou triste? Você tá falando da Beija-Flor. É a Beija-Flor. É a Beija-Flor, não é? Da Beija-Flor. É a Tuiuti e a Beija-Flor. Quer dizer, totalmente incoerente a postura das duas com o que elas fazem. Então, de novo, no Brasil a gente tem esse problema. As pessoas fazem uma coisa, falam uma coisa e fazem outra. Total incoerência, que é o que a gente mais vê na área política, né? Então, por isso essa revolta das pessoas com os políticos, que é uma coisa que no Novo a gente quer fazer diferente. Olha, não tem nem pretensão de agradar ninguém. O que a gente tem pretensão é de ser coerente. O que a gente falou, o que a gente acredita é o que a gente vai fazer. Ô, João, você veio do mercado financeiro, pelo que me parece, achei você bem lúcido falando aqui. Impressionante como você tem eloquência para se explanar. Porém, você sabe que existe um sistema e o dinheiro que manda. Como que você vai quebrar um sistema de agradar bancários, banqueiros, mercado financeiro? Você sabe, você tem que agradar todo mundo nesse Bitcoin. sistema. Você sabendo que o Bitcoin é uma ilusão ou não, eu quero saber como que você vai proceder economicamente. Você viu quanta gente perdeu, né? Eu vi, mas Você eu tá avisei. pobre, Eu eu e o Emílio, sabia. a gente fez uma coisa Eu sabia genial. que você ia ficar Ainda pobre. tem. Só uma Não, curiosidade. tô Compramos pobre. Bitcoin Tá em pobre, 2009, sim. vendemos agora em 2017, Pobre. avisei, e agora a Assume que vocês Venezuela... ficaram pobres. Estamos na Venezuela, Temos porque uma lá... casa... Minerando. Casa da moeda. Estamos minerando na Venezuela. Se quiser entrar depois... Mas assume a pobreza, Tá bom, vai. gostei dessa. É? Não, é o seguinte... Que lá a energia é barata. A energia é barata. É de graça. Então, processo é mais fácil. Claro. Exato. Capitalismo. Temos que... Mas Não, o quer Bitcoin aproveitar. Compramos a 100 dólares. Sabe por que eu acho que o Bitcoin não funciona? Porque tira o banco da jogada. Não, aí depois a gente fala sobre peraí, Bitcoin. depois Vamos pra Bitcoin. esse sistema. Vamos aqui. Mas é economia, porra. Eu não Plataforma. Não respondeu. Eu não entrei nesse negócio da política pra ajudar ou privilegiar ninguém. Eu entrei com esse negócio, com essa ideia genuína de melhorar a vida das pessoas e deixar um país melhor para as próximas gerações. Então, o que eu vou fazer é o que eu acho que está certo. Então, não tem compromisso com o banco. Pelo contrário, o que eu gostaria de fazer é o seguinte: privatizar os bancos públicos, não para os grandes que estão aí, mas para aumentar a concorrência. É isso que a gente precisa no setor financeiro, precisa de mais concorrência. Então, aliás, no Brasil como um todo, a gente precisa de mais concorrência, menos intervenção do Estado e mais concorrência. O consumidor só paga a conta. A gente tem uma economia totalmente fechada, é difícil você importar. O iPhone aqui custa 3 vezes o que custa lá fora, porque tem uma carga tributária elevada e o governo fechou o mercado e privilegia... Mas aí as o que empresas você ia estão aqui. tributar? O que você ia Precisa tributar? de imposto, né? Não, precisa de imposto, tudo Mas bem. não tanto, Mas né? não tanto e não de uma forma tão complexa. A gente gasta hoje, o Brasil gasta o dobro do segundo país só para calcular a carga tributária. São 2.000 horas por
que se gasta só para calcular a carga tributária. Quer dizer, não faz o menor sentido isso. E outra coisa, o tributo tem que ficar no município, tem que ficar no estado. Por que o tributo vai todo para Brasília e aí fica todo mundo que está no município indo lá pedir favor para Brasília para o dinheiro voltar para o município? Então, mas aqui os caras tributam consumo, né? E privilegia o banco. O banco paga 20% só. Se não me engano, não sou nenhum Não, o banco acho que paga mais. Tem contribuição 20% social. banco paga pouco imposto. Tem muito. Igreja não paga nenhuma. Igreja não paga nenhuma. A gente tem muitos subsídios. Agora, olha só o que aconteceu agora nos Estados Muitas Unidos. ONGs. A gente não sabe. O Trump reduziu a carga tributária das Show de empresas. bola. Foi bom para todo mundo. Claro. As empresas investiram, fizeram algumas, como a AT&T falou, a cada funcionário meu vai receber $1.000. Então, essa história da gente levar dinheiro do nosso bolso, seja através da tributação, porque não vamos nos enganar, o imposto que o banco está pagando vem do nosso bolso, não sai do banco, sai do nosso bolso que vai para o banco e depois vai para o governo. O que o governo faz no Brasil é destruir riqueza. Ele tira dinheiro do nosso bolso para ir para lá para ser destruído. E isso dificulta a gente gerar emprego, dificulta a gente montar negócio. É essa dinâmica que a gente tem que mudar. Agora, o que significa o dinheiro que sai do nosso bolso e vai para eles? Significa poder. Significa poder. Então a gente está perdendo poder e está concentrando poder numa classe política. Vocês acham que essa turma quer mudar esse modelo? Claro que Obviamente. Claro que não. Aí o que fazem? Fazem uma reforma política que tem um único objetivo. Qual é? Aprovar quase 2 bilhões de reais para os partidos gastarem nas suas campanhas. Para quê? Para fazer propaganda, para nos convencerem que a gente tem que montar essa mesma. Negaram ontem que o Palocci prosseguisse Susto. nos seus informes com relação à delação premiada. Você acha que por trás disso há um medo de que o Palocci entregue o sistema bancário sob o Lula? Talvez, eu não tenho detalhe, mas assim, o que a gente está vendo de novo é os empresários de alguma forma estão indo para a cadeia. E a classe política? Continua aí e, na verdade, fazendo o seguinte, tentando segurar a Lava Jato e pensando em se pré-candidatar, não importa muito o cargo, desde que consiga ser reeleito, para quê? Para manter o foro privilegiado, que a gente tem que acabar, não faz o menor sentido ter foro privilegiado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o máximo de transparência possível e punir de forma bastante vigorosa a corrupção. Porque só assim a gente começa a mudar, começa a dar os Porque exemplos. é um descoa o dinheiro, né? Exato. Agora, o que a gente tem que lembrar é que o que propicia isso? É um Estado grande, inchado, com poder na mão de poucos. Por que as campanhas políticas são caras? Porque o sujeito, quando chega lá, pode vender um monte de olha favor. só, vamos lá, isso aí a gente vem discutindo há muito tempo. Me entendo por gente em política, acho que desde o final dos anos 80, né? É óbvio que a impunidade fertiliza a corrupção. O grande adubo da corrupção é a impunidade. Vamos ver com a Operação Lava Jato e com o seu desenrolar, e a partir de agora, esse novo jeito de se Polícia Federal, Ministério Público, atuante, Justiça, se a gente consegue atualizar o sistema. Aos poucos, não existe uma mudança radical em política. Não existe. A não ser um maluco aí, uma Coreia do Norte, o Cuba, o Venezuela, que os caras chegam, acabou, né? Síria. Não, eu acho que a mudança ela tem que ser gradual e positiva. O momento em que vivemos, eu acredito que seja um momento propício para isso. As pessoas despertaram, as pessoas estão conectadas, as pessoas estão debatendo, estão discutindo. Ah, mas é muito radical. Ok, mas sempre vamos encontrar um meio termo. De um lado quebrando o pau do outro, um meio termo existe e a política ela é feita dessa forma. Um pouco de lá, um pouco daqui, encontramos uma solução. Mas, Carioca, presta atenção num dado que eu acho que é fundamental. A gente realmente precisa ir rigorosamente contra a corrupção. Mas se a gente não mudar o modelo que a gente tem hoje, por exemplo, faz sentido o governo brasileiro ter 149 empresas que deram prejuízo de 40 bilhões nos últimos 2 anos? Claro que não. Vai lá quebrar os caras lá, Exato, que não mas- querem. Vão te chamar de ladrão Não, porque do eles falam Brasil, o vão seguinte- botar a opinião pública toda contra você. Até explicar isso. São é difícil. tubarões. Não, mas não tem problema, a gente tem que explicar. As pessoas estão entendendo que o modelo não está funcionando, porque basicamente é o seguinte, eles falam, não é estratégico, mas é estratégico o quê? Para fazer as indicações, para se perpetuar no poder Então, e criar um hoje- ambiente Claro. Hoje claro. quem quebra o país é o próprio governo? o próprio governo. O que eu sempre falo é o seguinte, a gente diz o seguinte, ó, o Brasil precisa de um Estado grande porque é pobre. Na verdade é o contrário, a gente é pobre porque tem um Estado grande. É isso que a gente tem que entender. E a gente caiu nessa armadilha de durante muitos anos ficar ouvindo essa ladainha. Não, olha, eu vou fazer por você, eu vou me comprometer a fazer isso, vou me comprometer a fazer aquilo, eu vou construir tantas creches, eu vou dar tanta de educação, tanto de escola, e as coisas não vêm. O nosso dinheiro vai e nada volta.
Ô, João, agora tem a... O Senna tem uma pergunta, calma aí, o Senna. Uma pergunta muito interessante pro Amoedo sobre qual que é o... Já senti que você vai trair o Alckmin. Não é, hein? não é. Ih, ó o Dória. Você vai trair o carequinha, hein? Não tô... Tucaninho, Você é tucaninho arrancando de as primeira. penas do Tucano, hein? Vai trair o Alckmin. Leitinho já tá aceso, Cidadão Senna. nacional, só isso. É. Essa é a minha pergunta interessante. Vai lá, Senna. Poxa, É sobre qual é o plano dele pra agricultura, pecuária, por aí. Plantar mandioca. Não é, porque tem um Plantar plano- mandioca. Não é, porque tem um plano, tipo, da assim, Porque a mandioca você planta. pra pagar- Você planta. Se sobrar mandioca, você leva a mandioca. Você leva entendeu, a mandioca, Senna? Ai, ai, ai. É fogo. Ai. Vamos lá, o setor agrícola, agropecuário, foi o único que teve um crescimento estúpido de produtividade, que é um dos grandes problemas do Brasil. A gente há anos está parado na produtividade. Como a gente não consegue aumentar a produtividade, você não consegue aumentar a renda das pessoas. Na área agrícola foi o único lugar que isso aconteceu assim numa curva muito ascendente. Qual é o problema grande que tem hoje lá? É o seguinte, a infraestrutura é muito ruim. Quando saiu da porteira para exportar a burocracia, as estradas, todo o escoamento é muito ruim. Então a gente deveria ter alguns investimentos maiores na infraestrutura. Que é Acho onde essa entraria a o ideia. BNDES nesse caso. Mas olha só, É, mas como é que com BNDES 75% do nosso imposto comprometido com previdência, como é que vai fazer investimento, João? Não dá. Previdência e juro, né? Que é Sim. onde o banco ganha. Sim, Mas mas, o- como é aí que que vai, tá. como é que vai Mas resolver? Aí que tá, meu Se só amigo. tem 25% do Aí dinheiro que pra fazer as está. coisas, não Aí faz. que está, que ninguém consegue acertar Todos essa os conta. estados quebrados, você vê no estado do Rio de Janeiro hoje, há mais aposentado ganhando do que ativos. Exato. Tem mais Quem mais inativos. ganhou Tem dinheiro? mais inativos no Rio do que Mas- ativos. Mas vamos falar da Previdência. Vamos lá. Quem Previdência mais é um ganhou absurdo. dinheiro aqui foi banco. Pega o lucro aí. Tudo bem, Você comprou a favor especialmente da reforma? na época do PT, né? Os lucros foram astronômicos. Agora, por que o Estado toma dinheiro? Porque ele gasta mais do que arrecada. Então a gente tem que ir no cerne da questão, que é fazer o Estado ter equilíbrio. Aí ele gasta mais do que arrecada, pega toda a nossa poupança que a gente poderia estar investindo, produzindo, criando empresa e vai tudo para o Estado para tentar fechar a conta. Aí a gente tem um Estado que cobra uma carga tributária enorme, presta serviços péssimos e não fecha a conta, entendeu? E a gente vai achar que alguém vai... E pune quem quer abrir o negócio. Quem Claro. quer abrir o negócio, ele pune muito. O Brasil é um número Pune. mais ou menos 150 no índice de liberdade. Os países que têm mais liberdade econômica são aqueles que têm melhor qualidade de vida, são aqueles que têm maior índice de renda per capita. O Brasil está em 150, caiu mais 10 posições nesse último ranking e está entre quem? Entre Serra Leoa e o Afeganistão. Porra. Nossa. Você acha Tamo que tá bem. boa essa Mas posição? você Serra Leoa. é Ridículo. contra ou a favor Caraca. da reforma da Previdência? Não, eu sou a favor. Mas assim, eu acho que o governo vendeu muito mal essa questão da Previdência Não é e que o colocou... governo, isso é política. A Não, mas política é assim, João. Não, mas tudo bem. Os caras vão tentar, quem tá na oposição, é muito fácil falar assim, querem tomar o seu dinheiro, você vai perder o seu benefício. Eles roubam e vai bater no seu bolso. Gente, O povo, mas cara... eu vou defender a classe média aqui. Olha lá, operária, olha lá, olha lá. Trabalhadora. por exemplo. Trabalhadeira. Eu tenho 44 anos. Eu já trabalhei 25 anos. Eu não quero mais trabalhar mais 20 anos. Vai Não, mas- trabalhar. Vai trabalhar. Ela foi faxineira da Galisteu. Peraí, deixa Você eu dar quer uma seu opinião. privilégio. Calma, é Você sério. quer seu privilégio. Você acha hoje, com a minha idade, as pessoas não têm mais emprego. Você tá uma gatona. acha que daqui a 20 anos eu vou ter uma carteira assinada? Não Claro, vou ter. Então não Paulinha, vem mexer no meu claro que dinheirinho que, tem. eu já contribuí. Então me devolve meu dinheiro. Então todo mês eu não quero que pegue quase 40% do meu salário e enfie no bolso do governo que eu não tenho direito a nada. Saúde, educação, a segurança. Você vai continuar não tendo, vai quebrar Então, tudo. Você eu não vai nem pago, receber quando eu você ficar pago, Eu pago idosa. minha previdência, eu pago meu Mas não vai ter meu plano dinheiro, de saúde. Paulinha. Peraí, eu fui tomar vacina pra febre amarela, E foi tá um se tentando sufoco isso. pra conseguir. Eu fui no CEDIP. Entendeu? Então, Foi? assim, Aqui na Eu vou no Ah, Einstein. eu fui mais... Emílio, Nós vamos no Tem Einstein. Emílio, eu fui Tomar mais vacina. elite que você. Foram na minha casa. Então, João, eu acho assim, Nossa, que playboy. Vai você lá. Peraí, não me venha falar de reforma da Previdência agora. Você quando não vai a gente receber, vê Fábio. um rombo desse. Quando a gente vê, você estava falando que o presidente da Olha o República Rio, gasta olha o meio milhão Rio, por ano. olha o Rio. O Rio, o pessoal tá Carioca, 3 meses mas, sem assim, receber. O que não tá certo não é o assalariado, o aposentado que ganha R$1.000 por mês, Boa. 2.000, 3.000. Mas- Tira dos caras que ganham Mas é 240, isso que vai ser feito. 50 Mas João, mil, vamos entendeu? lá. Proíbe a Concorda? anfetamina na E saúde. assim, eu acho ridículo vir falar de reforma da Previdência num momento que a gente tá vendo milhões e milhões e milhões escoando, Milhões. sabe? Mas assim, Bilhões, sei mas lá. eu entendo o seu ponto, mas é o seguinte, a reforma da Previdência, primeiro ponto, eu acho o seguinte, o que a gente deveria tem estar nem discutindo, emprego. eu sei, mas assim, o que a gente deveria estar discutindo é o seguinte,
não é que se nós somos a favor ou contra, é o seguinte, se nós queremos que ela seja feita agora ou um pouco mais para frente, Tem que porque ser agora. ela será feita. Então vamos primeiro, pensar junto. Vamos primeiro pensar tapa junto o aqui. buraco, por exemplo, mas assim, olha só, vamos pensar junto. conserta o vazamento e depois Hoje- economiza. Hoje, número redondo, é um buraco de mais ou menos 270 bi. Foi o último buraco, 270 bi. 180 E o buraco bi da corrupção? vem da Previdência Privada e 90 bi da pública. Então, mais ou menos 1/3, 2/3. Só que é um dado já importante, que é, esses 2/3 são mais ou menos um pouco mais de 30 milhões de pessoas. E nesse que faz 1/3 é 1 milhão de pessoas. Então, a gente já vê que A disparidade, 16 vezes mais o É. que ganha. Porque, então, por aí, agora é o seguinte, isso não tem jeito. É um sistema. Qual que hoje é o foi buraco feito- da corrupção? Não, mas Não, peraí, é o seguinte, Paulinho, mas a gente peraí. tem que Isso é uma resolver conta. buraco por Não é vez. corrupção, isso é uma mal conta. Agora vamos Sem lá. corrupção já é um rombo, não Já é tem um rombo, jeito. a gente tem que resolver. Vamos dizer que é também, tudo perfeito. Tudo bem. Então mas fecha eu a tô dizendo conta. o seguinte, Então resolve um problema. mas é E mais ou depois menos o o outro. seguinte, ó, é mais ou menos que você tivesse pegado uma pessoa que está totalmente doente e tá gorda, tá com um monte de problema de Anemia, saúde e tudo, é. e tem um câncer na mão. Tá certo? O médico chega pra você e fala o seguinte, ó, a gente vai ter que amputar a mão, os outros problemas já vai tratar, mas se não amputar a mão, esse negócio vai pro corpo todo. Aí você fala o seguinte, pô, mas vou ter que amputar a mão, não tem outra alternativa, você tem que amputar. Agora, se você não amputar agora, daqui a pouco você vai ter que amputar o braço, o antebraço, e aí vai. Então, isso é o que tem. Agora, a turma que vende remédio pra dor, que os caras que se aproveitam desse negócio falam assim, ah, mas não amputa não precisa. E a pergunta que é feita para os seus amigos é o seguinte, você é a favor do fulano, do carioca amputar o braço, de amputar a mão, sim ou não? Claro que eu sou contra ele amputar, É mas lógico. conta por que ele tá Mas amputando. seria a mesma Entendeu? coisa, João, mas aí Então, eu te dou um assim, outro a gente precisa exemplo. explicar Por isso exemplo, pras pessoas. você tem uma empresa, ok? Você não paga os seus funcionários e fica andando de helicóptero. E aí, peraí, temos Eu que conheço reduzir a o empresa aí. salário. Temos que reduzir o salário. Ou então para de andar de helicóptero e Perfeito. paga o salário Bem das pessoas. bolado. Então, acho que nesse momento no Brasil, na minha opinião, é assim, primeiro que a gente não tem mais emprego de carteira assinada. Segundo, acho que deveria dar a opção para o trabalhador de investir o seu dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, assim, sei lá, cada R$1.000 que eu ganho, 300 é do governo, o que eu quero, o dinheiro é meu, eu Claro, tenho que quer dar, dizer, você mas vê- eu tenho saúde, educação e Paulinho, segurança? você quer ver Não, então eu não quero pagar. Um negócio que Me a gente devolve, é totalmente contra, commodity. que é o seguinte, o fundo de garantia não é fruto do trabalho da pessoa? Sim. Obviamente. Por que ele não tem a opção de pegar e aplicar isso onde Claro, ele quiser? óbvio. Fica rendendo menos que a poupança para o governo pegar esse dinheiro e emprestar para grandes empresas a taxa subsidiada. Aquilo é um empréstimo compulsório que você está fazendo para o governo. Agora, o negócio da Previdência é o seguinte, não adianta a gente nos enganar. Tem que fazer tudo isso, mas esses valores, perto dos números da Previdência, não vão mudar. Teve um estudo agora que é o seguinte, o fato da reforma da Previdência não ser feita esse ano vai fazer com que a gente tenha uma conta nos próximos 10 anos de 170 Mas peraí, bi a você não mais. acha que tinha que... Então, Primeiro é o assim, seguinte, ó, não outra tem ideia que eu jeito. tenho pra dar pra você Entendeu? quando você for presidente. Ela tem muito Peraí, a sua dinheiro. ideia não interessa Não nada. interessa assim que eu vou A dar sua milhões de ideia trabalhadores. não interessa Faça um nada. pente Você não está fino. sendo A corrupção entrevistada. brasileira. Passa um pente fino, por exemplo, assim, tem muito aposentado, entendeu? Que, tipo assim, a pessoa não tá doente e ganha, e tem muito doente que não consegue o benefício. Então, peraí, passa um pente fino, faz uma limpa, por exemplo, desculpa, gente, mas os militares, não dá pra filha, do filho ficar recebendo uma pensão eterna de R$30.000. E a mulher é casada, não casa no papel. Fala pra não isso pro perder. Bolsonaro pra você ver. Entendeu? Não, mas por exemplo, justamente Não, mas isso. peraí, sabe? Não, mas você tá é certo, mas por coerente, exemplo, olha só, gente. hoje a pensão média na área privada é R$ 1.600. Quando você vai para a área pública, oscila de 9 mil a 30 mil. A reforma da Previdência vai colocar um teto nisso. Então a gente tem que fazer. É a ideal? Não é. Mas assim, foi como tá dizendo, o cara doente vai ter que fazer o regime, vai ter que fazer algum exercício, mas vai ter que cortar a mão. É, Se porque não cortar a senão mão, não vai ela ter. se Olha, o Rio de lascando. Janeiro, não sei se você sabe, Paulinha, é que você mora em São Paulo, só pra você entender, o servidor estadual, o cara aqui, né, é aposentado, tá há 3 meses sem receber e o que recebe em parcelas. Então ele recebe um terço no A outro. PM tá com o salário atrasado. PM, o salário dos ativos. absurdo. Não tem dinheiro. Mas é um absurdo. Porque existem mais aposentados no Rio. Roubaram pra cacete. Não. Gente, mas não pode, Existe né? mais aposentados no Rio do que ativo. Tonholi, Então você, não Tonholi. paga. Eu queria saber o que o Amoedo acha da candidatura do Bolsonaro polarizada com uma candidatura, suposta candidatura do Lula. Como é que você entra nessa bipolarização? Olha, acho que agora com a saída do Lula tende a diminuir essa polarização que existia.
Assim, eu acho que todo mundo tem direito, como brasileiro, a sair candidato. Eu acho que a tendência é que essa polarização diminua e assim, comece a se, agora ao longo do tempo, com o processo começando a avançar, as pessoas vão querer saber o seguinte: quais são as ideias, o que vai ser feito, o que foi feito no passado, quer dizer, o que o credencia a ser presidente da República. Então, acho que a gente vai começar a entrar mais no campo das ideias e sair desse fla-flu que veio imperando aí. Se você tivesse que resumir as ideias da tua campanha em 30 segundos, qual seria o slogan da tua campanha? O cidadão tem que ser protagonista da sua vida. É isso. Como ser protagonista hoje, num estado como todos acabaram de expor, que nos fica espoliando o tempo todo, esfoliando, fazendo o diabo? O que você propõe para diminuir o estado na vida das pessoas para dar esse protagonismo que você acaba de atribuir à tua campanha? Perfeito. Assim, isso tem que ser feito com a conscientização das pessoas. Eu acho que a ficha caiu para muita gente, com toda a crise econômica, com a crise política. E aí é o seguinte: eles agora, num processo de escolha, especialmente para o Congresso, têm que procurar colocar lá pessoas que tenham essas pautas, de entender o seguinte, que a gente tem que ir para o poder para devolver poder para as pessoas, e não para acumular mais poder, para perpetuar esse sistema que tem aí. Então a gente vai ter que fazer essas reformas no Congresso e cabe ao cidadão eleger as pessoas que tenham essa pauta. Qual é a cara do teu eleitor? A gente conhece bem aqui a cara do eleitor do Bolsonaro. É novo. Ele tá só com uma... Ele é novo. Partido novo. Eu tô vendo muita gente jovem. Ele é bonitão. Ele é bonitão. Ele é estilo meio americano. Tem um jeitão. Sabe quem você parece? O meu terapeuta. Deixa eu só fazer um break rapidinho. A gente volta. João Amoedo tá aqui do Partido Novo. Estamos aqui falando sobre política. Para você seguir no Instagram, @João Amoedo Novo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre. Está aqui o João Amoedo, pré-candidato à presidência da República. O Amoedo é do Partido Novo. É um partido que você já ouviu falar. Começou agora em 2008 e ele está se lançando aqui, pré-candidato à presidência da República. O Instagram do Amoedo é @João Amoedo. E o professor Tonhola que está... Professor, eu acho que a história explica, como diz nosso querido Vila, a história explica tudo. Carioca estava falando do Rio de Janeiro e eu fui aqui pesquisar quem o Carioca votou para governador do estado desde Leonel Brizola, em 83, portanto há 35 anos atrás. Vede bem. Isola, lembra disso? Brizola, 15 de março de 83, certo? Certo. Aí quem o Carioca escolheu? Moreira Franco, gatinho Angorá. Ele entrou e ficou até 87, certo? Aí tava ruim, o negócio tava ruim, voltou o Brizola, ficou até 91. Depois Nilo Batista, aí Marcelo Alencar, aí depois Antony Garotinho, ele chegou para mudar, radialista, cara novo, falador, falava bem. O Rio de Janeiro precisa do seu voto. Garotinho não estava bem. Benedita da Silva ocupou seu lugar. Aí, Benedita ficou até 2002. Aí vem quem? Rosinha Garotinho. Depois Sérgio Cabral Filho. Rosinha! Em 2007, Sérgio Cabral Filho de novo. E Pezão. Aí, pra pisar de vez. Emílio, é isso aí. Emílio, como é que não você podia dar vota? Não podia dar certo. Então, aí que tá. Porque o que a gente tem... É ignorância, né? O que nós temos com os ricos... O que nós temos com os ricos? A única coisa que nós e ricos temos em comum. Os Bill Gates, o Trump... Vamos morrer todos. O tempo e o voto é a única coisa que vale igual. O resto, meu amigo, esses caras dão de 10 da gente. Emílio, Mas o tempo e o voto vale igual. Mas o voto eu acho assim, Emílio. Eu acho que o voto é importante, óbvio que é. Mas o Congresso hoje, eu já venho alertando as pessoas. Hoje o seu voto para deputado é mais importante do que para presidente. Se você quer uma reforma jurídica, uma reforma, que a gente precisa de uma reforma das leis penais do Brasil. E, Carioca, eu diria o seguinte, a gente tem que tornar o voto útil. E tornar o voto útil não é pegar quem está na frente das pesquisas e votar em quem está nas frentes. Isso é delegar o seu voto para pesquisa. Tornar o voto útil é você votar em quem você acredita e defende as bandeiras que você quer.
Porque pelo menos você vai Não, passar e a tem mensagem gente do que você vota quer pra que seja feito. presidente num candidato e pra deputado vota num cara que odeia. Como, o Emílio, como Vai, vai. o Pânico também é notícia quente, acaba de sair que o Fernando Henrique Cardoso, com a desistência do Luciano Huck, está optando pelo Flávio Rocha, dono da Riachuelo, que veio na outra semana dar aqui entrevista ao Pânico e deixou muito claro que ele é crente e que ele conta com uma expressiva vem cá. parcela da bancada evangélica. Pergunta que eu faço pro Amoedo: qual é a tua postura religiosa como candidato à presidência da República? Olha, eu sou católico, vou à missa praticamente todo domingo, mas eu não gosto dessa ideia de misturar religião com política, porque parece que você está fazendo um discurso para atrair um grupo ou outro, assim, mas eu sou católico, família católica, então essa é a minha postura. Você nunca usaria a política para se aproximar de certo grupo religioso e conquistar votos? De jeito nenhum. Não, acho que a gente tem que separar bem as coisas, quer dizer, desde que a gente começou esse projeto do Novo, uma preocupação que a gente teve, e muitas vezes a gente foi empurrado nessa direção e a gente nunca caiu, que foi o seguinte: inovar. Quando a gente começou, o que a gente tinha? Todos os partidos são mal vistos. Então o que a gente tem que fazer? Temos que fazer tudo diferente. E as pessoas começavam, mas não é assim que faz na política. Você tem que fazer essa coligação, você tem que usar esse dinheiro público. Não, a gente não vai fazer assim, porque se a gente fizer assim, vamos ter os mesmos resultados. Então, entrar nessa de fazer coligação com determinado grupo, com determinado... Tanto é que se a gente olhar para trás, nos últimos 20 anos, o Novo foi o único partido que foi montado, que teve registro, que não está ligado ou a alguma agremiação religiosa, ou a algum sindicato, ou é derivado de algum partido político ou de algum político. É o único. Por quê? Porque a gente tem independência. Então a gente está, genuinamente, para defender o interesse do cidadão, do indivíduo. E a rede, eu criei a rede. É dissidência de partido. Eu desenvolvi no Acre a rede. Você era de que partido antes? Você votava em quem? Quem que você votou lá? Lá no Coxinha, Rio, coxa? Lá no Rio, como Você votou no Lula ou não? Não, nunca votei no PT. Nunca votei no PT. garoto. Não. Valeu. Você não gosta do PT Não também? gosto do PT, acho Vai que o dar PT fez um PT. péssimo Os companheiros serviço. você não gosta? Não, péssimo serviço pra Nem na nação. época boa que você era Não. banqueiro, que o dinheiro Não, jorrava. eu sempre fui bancário e trabalhava muito, então não tinha... Agora, o Fundo PT Galileu. foi péssimo pra gente. A gente tá vendo agora, por exemplo, uma das contas do PT, claro que não foi de 100%, mas a gente tá vendo a turma toda da Venezuela entrando lá entrando pro Roraima, quer dizer, uma turma que está 82% na pobreza, 55% na pobreza absoluta, em 2016... Mas e a China? Tudo, mas a China é diferente. Mas então, todo mundo fala. Não, a China é um partido comunista de Não, primeira China é linha. capitalista. China é comuna, pô. Capitalista. Partido único, não é, não? China é Trabalho escravo também, né? Peraí, calma. Eu vou- Exploração dos No dia trabalhadores. 5, Manu estará aqui. Ai, Manu, E aí, linda, maravilhosa. posso deixar uma Dia dica de cinco. pergunta para ela? É o seguinte: o PCdoB, o PSOL e o PT apoiaram todo o governo Chaves e Maduro. Tá aí o resultado. 5 vezes cresceu a taxa de mortalidade infantil. Em 2016, 75% da população emagreceu mais de 8 quilos e tá todo mundo vindo embora pro Brasil porque lá não tem comida, não tem remédio, não tem nada. E como que Esse é o modelo Não, mas que tem eles a gostam. China, tem a Como? China. Mas é Não. diferente. Não é diferente, não. É um puta partido comunista. Você não pode nem falar bom Não tem dia. nem internet Mas lá, tudo bem, YouTube. mas Você tem- tá brincando. Mas Colar no focado Xvideos, na você economia, morre, no rapaz. planejamento. Claro, não, né? Lógico. Mas é comuna. Liberalismo Não, vem não, é econômico. comuna, é liberalismo comuna. econômico. É Deixa eu falar. liberalismo econômico. Olha, é o seguinte, eles pediram aqui para Tudo aqui pra divulgar, 25 vender aqui, ó. divulgar aqui o Facebook e o Twitter do partido. O Facebook é João Amoedo Novo e o Twitter @João Amoedo Novo. Pode entrar lá. E haters Ô, também. João, já que também você pode. tocou nessa questão dos imigrantes venezuelanos, eu queria saber como você lidaria com essa questão. Olha, é uma questão difícil, porque assim, eu acabei de explicar por que a turma está saindo de lá. Não dá para ficar. Eu estava vendo que só a Colômbia, nos últimos desde 2014, recebeu 2 milhões de venezuelanos. Então é o seguinte, é uma questão. No Brasil entraram 40 mil, é isso? Entraram até agora? 45 mil, e está entrando mais gente, e deve entrar mais gente. É o seguinte, eu acho que não dá para a gente fechar as portas e não receber essas pessoas. Até porque, vamos pensar o seguinte, e se tivéssemos um desses partidos que defendem essa ideia assumindo o poder?
o PCdoB, o PSOL e o PT continuando aí. A gente teria o risco do Brasil virar uma Venezuela e teríamos brasileiros querendo ir para o Chile, para a Argentina, e a gente não ia querer que fôssemos barrados. Então, assim, por uma questão humanitária, a gente tem que receber. Acho que o Temer está fazendo certo nisso. Agora, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente pedir ajuda internacional. A presidente do Banco Mundial deu uma declaração esse mês dizendo o seguinte, que o trabalho de receber esses venezuelanos que o Brasil está tendo é algo de interesse mundial. Que então vamos pedir dinheiro para essa turma, vamos pedir para a ONU ajudar, vamos pedir para a OEA ajudar, vamos pedir financiamento para o Banco Mundial. Mas eles não estão conseguindo ajudar nem os refugiados sírios, vão conseguir ajudar mas a gente. Vamos pedir aqui. Eles disseram que é um trabalho que a gente está fazendo, então tem que pedir para eles e fazer isso que está sendo feito, uma triagem. Porque na verdade fronteira. é uma situação muito delicada, principalmente ali para aquela região de Roraima, Boa Vista, enfim, que tipo não tem emprego, não tem saúde nem pra gente. Né? E aí como que eles vão acolher? Então você não tira o chapéu pro refugiado. Oi? Não, acho que é uma questão super delicada, acho que tem que acolher, mas o que ele está sugerindo como dividir. Que vai fazer? O que o Temer está propondo, uma das ideias é justamente dividir isso para os outros estados, porque aí você não onera tanto. O Temer tá triste, colocaram ele de vampiro no carnaval. Ele deve estar muito chateado, né, Tonholi? Drácula. Professor de história, olha... O Temer deve estar triste, pô, meteram o cara um puta vampiro. Mas ele é o vampiro mesmo. O vampirão é um professor de história carioca. Professor de história carioca quer me dizer marxista, né? Ô, Emílio, e eu também queria saber como que Tá o João muito vai... chata, Paulinha. Não, eu tenho Muito várias chato. perguntas, Eu acho que você tem tá que achando saber. o João bonito. Não, na Você tá verdade... O João é triatleta, pô, o cara fez Iron Man, Na você viu? verdade, eu vou confessar Cara é Iron uma Man, coisa. O cara é Iron Man. Cara, agora entrei pra política, Iron tá Man. não Eu tá vou dando. confessar uma coisa, João. Acho que você eleito, gente, você representaria bem o povo brasileiro, porque chega gente feia no poder, né? Você é um pão, viu? Mas é um horror. É um homão. Ele é um A homão. mão da porra. Deixa eu falar uma coisa. Peraí, Acho que peraí. você pega uma parcela... Deixa eu falar uma ali, coisa. oi. Vocês A gostam de falar taradora. muito. O cara bem vestido. A um cara gente que, não entendeu? consegue resolver nem nosso Poliglota. problema aqui, vocês estão preocupados com os venezuelanos. Ó, Deixa Mônica os caras lá, Levinsky. deixa os caras resolver lá. Vamos falar de outras coisas. Vamos, eu quero O saber como ele nosso vai... querido... Tremer. Não, o nosso querido... Riachuelo, pô, o Flávio Rocha. O Flávio Belo Rocha. bíceps. O Flávio Ele vai Rocha, dar belo entrevista pra bíceps. todo mundo na Teve Riachuelo. aqui e tal. Só malha o bíceps, eu E ele falou que essa eleição desse ano, de 2018, ela vai ser pautada pelo moralismo. Ele acha que é isso que vai O pautar. cara mais quadrado. seja, Ordem e Óbvio. progresso. Ou seja, aquela discussão. Drogas? Até quando? Aborto? Ele acha, pelo que ele falou aqui, né? Bissexuais? Bissexuais maravilhosos. Até quando? Pablo Vittar. Pablo Vittar? É ele? Ele ou ela? O cantor da linguiça. O Pablo. Caetano ou Betânia? Caetano ou Betânia? Betânia lacradora. Ele acha que a discussão vai ser essa discussão que seria uma discussão bem popular. Bem popular e bem rasa. Porque você não vai chegar nas questões mais elaboradas que o povão não entende. O povo acebolado, ele gosta de discutir. Pô, você é contra ou a favor do aborto? Comunista! Você é não sei o quê. Esquerda caviar. Isso, esquerda caviar. Você é comunista e não sei o quê. O povo acebolado, ele gosta disso. Porque é muito claro, né? Aborto é uma coisa muito clara. Droga é uma coisa muito clara. Desarmamento também é uma coisa muito clara e muito fácil de você dar a sua opinião. Como é que você vê esse aspecto moral Espinhoso esse e assunto, cívica? Vamos lá. Primeiro, eu tenho dificuldade, não sei como é que se o Flávio fez muita pesquisa, quer dizer, eu tenho dificuldade de a gente dizer que 200 milhões de brasileiros, 140 que vão votar, vão se pautar desta forma, que esse deve ser o enfoque. Primeiro, eu acho assim, difícil acreditar que você consiga ter essa visão geral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando a gente está indo para a política, pelo menos tem sido esse o raciocínio nosso, do Novo e todo mundo que está indo para lá, eu acho que a gente tem um papel como formador de opinião, que é explicar para as pessoas, ser um formador, realmente ajudar na formação das pessoas. Então, quando a gente está explicando por que não deve ter empresa pública, porque isso aí, na verdade, cria um ambiente propício para a corrupção. Se você não gosta do político, por que você quer que o político administre a sua empresa? Tá certo? Então, eu acho que a gente deve ter esse papel. E não só dizer o seguinte, não, eu vou entrar nos temas, eu vou falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E vão falar só dos temas que interessam elas e não vou fazer com que as pessoas, ao final da eleição, tenham nenhum ganho de conhecimento. Então, eu não gosto dessa ideia de fazer a pesquisa do que o cara quer ouvir e a gente debater só o que o cara quer ouvir. Acho que a gente tem que falar o que a gente precisa para ter uma sociedade mais pronta e evitar que a gente continue votando nos
Sérgio Cabral da vida, nas Benedita, nos garotinhos. Vocês não vão entrar nessa questão. Não, a gente vai entrar nessa questão. Agora, mesmo que eu fique insistindo até não, 4 horas aqui. Não, eu vou entrar nessa questão. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte, eu acho difícil imaginar num país que a gente tem 13 milhões de desempregados, que você tem 61 mil pessoas sendo mortas, que você não consegue que o seu filho saia da escola sabendo ler e escrever se depois na escola pública, que você não consiga ter um atendimento decente no plano de saúde, que a gente faça a nossa discussão sobre se a gente é contra ou a favor do aborto. Me parece errado. Então, acho que não acredito que não é a prioridade. Não é a prioridade. Agora, segundo, a gente no Novo prega a liberdade das pessoas, que o governo deveria dar às pessoas liberdade e elas serem os protagonistas da sua vida, elas tomarem as decisões, tá certo? Se isso é verdade para a parte financeira, para a parte do dinheiro que sai do bolso dele, por que eu deveria me meter no que as pessoas vão fazer do ponto de vista moral? Agora, isso não quer dizer que eu não deva dar o exemplo do que eu acredito, do que eu faço. Mas é diferente eu dar o exemplo do que eu acredito, do que eu faço, do que eu falo, e eu querer obrigar as pessoas a fazerem aquilo. Aí, na verdade, é o seguinte, eu tenho que fazer isso pelas pessoas. Não, tá errado. Quer dizer, as pessoas têm que ter responsabilidade, eles têm que entender que determinadas coisas não funcionam e eles têm que cuidar das suas vidas, as famílias têm que cuidar das vidas delas, desde que esteja dentro da lei. Se tiver alguma coisa fora da lei, a justiça tem que intervir. Mas esse conceito de que eu dou liberdade para as pessoas nos aspectos econômicos, que é o pouco que o Flávio Rocha, mas que nos aspectos culturais eu tenho que bater e brigar por elas, eu não gosto dessa ideia, porque eu estou tirando a responsabilidade e o protagonismo das pessoas. Você tá bem liso, hein, Amoedo? Como ele saiu pela esquerda. Saiu pela esquerda. Agora, quanto aos entrou temas... ali, fez lá uma graça, fez uma finta agora, e não falou nada. Saiu do Pablo Vittar. Agora eu posso dizer qual é o meu posicionamento em relação a todos os temas. Eu tenho o meu posicionamento pessoal, mas eu não acho que eu devo obrigar as pessoas, eu vou dar o exemplo do que eu faço, do que eu acredito, explicar por quê, mas não faz no meu raciocínio a ideia de que eu tenho que obrigá-las a me seguir, entendeu? Porque, de novo, ao fazer isso, eu estou infantilizando as pessoas. E é polarizando mais então, mas você não acha... as pessoas, que foi tudo que foi feito por todos os governos passados. Mas você não acha que... Se apropria de um discurso. Exato. Então, mas você não acha que não entrando nessa pauta, por ter essa posição e não ouvindo a pesquisa do que o povo realmente quer ouvir, a gente pode ter um cara ruim lá? Não, que ele vá somente nessa pauta que o povo quer ouvir? Mas veja bem, uma coisa é eu dizer o que eu acho que deva ser feito, mas eu não me nego de forma nenhuma a colocar todos os meus posicionamentos em relação à droga, em relação ao aborto, em relação ao desarmamento. Eu vou deixar, e já deixei isso claro em algumas entrevistas, então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que isso eu acho que a gente não deveria focar toda a nossa energia nessa pauta, porque a gente tem coisas mais importantes, entendeu? E cair nessa armadilha, que isso é que me preocupa, de partir do pressuposto que as pessoas precisam do pai, que elas estão infantilizadas. A gente tem que sair dessa armadilha. Ô, João, mas você não acha que elas estão pedindo um pai? Talvez as pessoas estão querendo um justiceiro. Sim. Justiceiro. Mas foi em busca desse pai que a gente chegou na situação da ditadura, né? Sim. Entendeu? Sim, então mas você não sente isso, João? Não, eu sinto. Você não sente que as pessoas elas estão com ódio. Mas a gente tem que mostrar para elas que elas são capazes. Elas são os protagonistas da vida delas. Elas são capazes. O governo tem que parar de atrapalhar. A gente atrapalha as pessoas. Tá certo? O cara não consegue montar um negócio, o cara não consegue fazer o que ele quer com o dinheiro. Vai pra informalidade aí. Vai pra informalidade. Muito bem. Eu tenho que fazer um break agora aqui. Só um segundo, Paulo. Você tá hoje? Nossa, você tá excitadíssimo. Desculpa falar. Vamos ter que prorrogar o... João vai dar uma Deixa pedalada. eu só passar aqui o endereço aqui do Facebook, João Amoedo Novo, e o Twitter, @João Amoedo Novo. Tonholi, tem pergunta? Próximo bloco, pode ser ou não? Próximo bloco. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje presença ilustre. O João Amoedo está aqui com a gente. O João é do Partido Novo. Muita gente pediu, leva o Amoedo aí para bater um papo. Nós estamos recebendo aqui os nossos convidados ilustres, os pré-candidatos à presidência da República. Sabe que este ano os brasileiros, vocês, povo exótico, um povo querido, vão ter que escolher o seu próximo presidente. Não é isso, Tonholi? Você faz quantos anos que você não vota, Tonholi? Não, só nulo, branco, qualquer coisa. Branco, verde, qualquer negócio. Não, qualquer coisa, não, é sempre anarquismo. Aliás, eu tava pensando aqui no intervalo, Voto direto. o Amoedo
tava falando que ele não... Deixa eu só passar porque Facebook. o que acontece? O Partido Novo é novo. Muito bom. É muito novo. Então o que ele quer? Ele quer gente que vá lá e entenda o que tem o partido, certo? E qual é a diretriz do partido? A plataforma. A plataforma, no caso. O Facebook é João Amoedo Novo. E o Twitter, João Amoedo Novo também, pra você que quiser. Que é o Agora, maior por das favor. redes Eu tava sociais. lembrando que no bloco anterior o Amoedo falou que ele pretende fugir da agenda dita de costumes, como o Flávio Rocha disse aqui, né? Na verdade, só deixando claro, eu não pretendo fugir, mas eu acho que essa não deveria ser a nossa agenda Atual. prioritária. Você até falou em infantilizar as pessoas com esse tipo de agenda. Mas você pega o estado de coisas, por exemplo, hoje na página 3 da Folha de São Paulo, em Tendências e Debates, tem um artigo de uma mulher chamada Marli Iglesias, que ela fala que a mídia foi machista ao criticar a deputada Cristiane Brasil por ter posado ao lado dos machos naquele barco durante o carnaval para se defender. Você acha que tem como fazer uma campanha fugindo da agenda de costumes, sendo que está na ordem do dia a dia, Moedo? Não, então vamos lá, para deixar bem claro, eu não vou fugir dessa pauta, esse politicamente correto ninguém aguenta mais. O que eu só estou dizendo é o seguinte, a gente não pode perder uma oportunidade que é de fazer as mudanças que o Brasil precisa e cair numa agenda só de costumes e não ter no dia seguinte o país que a gente gostaria, porque no dia a dia o que a gente vai estar vendo? Como é que está a segurança, como é que está a saúde, como é que está a escola, então eu acho que não deve fugir disso, a gente deve colocar, mas é só uma questão de peso que a gente deve dar isso, esse é meu ponto, né? Você acha que tem que ser mais, a discussão tem que ser na política pública Na mesmo? verdade, não é nem na política. Do que no costume. É a necessidade, as pessoas têm Primeiro que ter... vamos fazer o esgoto para depois decidir o seguinte, vamos renovar, porque a gente tem um modelo que não funciona, um modelo que não está funcionando direito, que a gente paga muito imposto, não funciona, o cara não consegue empreender, o cara fica desempregado. Vamos tentar resolver isso? A gente tem que dar um peso para o politicamente correto, porque ninguém aguenta mais. Então, você acha qual o maior problema hoje que a gente tem? Por exemplo, o Temer, que está aí, que é o nosso presidente, querendo ou não, com golpe, sem golpe, é o cara que está lá, com vampiro ou sem vampiro. Qual você acha? O maior problema do cara hoje é o quê? É previdência e segurança pública. É esse que é o problema. Esse é o problema. Esses são os dois maiores problemas do Brasil. É a segurança que a gente tá vendo aí. Rio de Janeiro parece que teve uma intervenção lá. Hoje. Não é isso? Vai ter daqui a pouco, ele vai anunciar às 8 da noite. Agora à tarde o Pezão tá indo pra Brasília para assinar o decreto, tá certo? E vai ser decretado a intervenção, vai cuidar, acho que a princípio, de segurança e também da parte de gestão do Estado, porque, na verdade, o Pezão não tem condições, ele mesmo já alegou que não quer mais e não tem como renunciar porque o vice dele tem 90 anos. Mas, Emílio, eu acho que nessa você falou sobre os dois... Você acha que são os dois maiores problemas do Brasil? O que tem mais urgente para resolver é isso? Deixar as contas equilibradas e nesse negócio do equilíbrio das contas, a Previdência é o que tem o maior peso longe e o problema de segurança. Mas o Careca lá, o seu amigo, Careca. Qual? Careca, pô, Careca. Alexandre Moraes. Não é Alexandre Moraes. Espiridião. Pô, o Careca. Você é o careca que me responde. O Careca, o homem da fazenda, o nosso Meirelles. Careca. O 5% do estado do Rio de Janeiro. Ô, menino, eu tenho aqui 5%. Eu tenho. Banqueiro igual você. Sou bancário, mas vamos lá. Não, é do ramo, das finanças. Do mercado. São homens do mercado. Ele falou isso aí, né? Ele fez aquele plano que não tá dando certo porque esbarrou na política. Tá lá o presidente tentando comprar um, comprar outro, pra votar a favor das reformas dele. Você acha que esse cara é bom, o Meirelles? Eu acho que ele é competente. Acho que na área técnica é um sujeito competente. Você deixaria ele lá, se você ganhasse? Não deixaria ele não, porque eu acho que tem gente melhor. Você já tem o seu time? Tem gente próxima ao Novo, como por exemplo o Gustavo Franco, que está cuidando da fundação do Novo. Então, Gustavo Franco, já foi o Franco era do Banco FHC. Central. Do Banco FHC. Central. E foi um dos pais do Plano Real. E eu acho que aqui, a próxima mudança que a gente tem que fazer no Brasil é de uma reforma geral do Estado, especialmente da carga tributária, da Previdência. E acho que o Gustavo pode ser um elemento importante para isso. Ainda não definia. Vice Maria, olha Posso só. fazer? Vai, pode, por favor.
Vice. O senhor está aberto a... Críticas. Não uma crítica, a negociações, porque falaram 30 pré-candidatos, possíveis pré-candidatos. É muito candidato. O senhor está aberto a, tipo, alianças com esses possíveis Fernando Collor. Minha gente. Manuela Dávila. Ela, inclusive, estará conosco dia 5 de março já. Manuela, confirmou presença. Ixi, Maria. Olha, é botar aqui. difícil, vai ser dificílimo a gente fazer qualquer coligação, porque a turma pensa muito diferente ideologicamente, como por exemplo a Manuela Dávila, o pessoal do PSOL, o pessoal do PT, e tem um resto do grupo que na verdade quer manter isso que está aí. A gente ouve falar todo dia, mas então a gente precisa ter um candidato de centro. O candidato de centro nada mais é do que o candidato da situação, que vem para manter esse status quo que está aí, manter o negócio mais ou menos do jeito que está. E tudo que a gente precisa no Brasil é renovação. Agora, dificilmente, mesmo aquilo que eu estava falando, mesmo que alguém que venha de fora, um outsider, se vier para os partidos tradicionais, é óbvio que ele não vai mudar o sistema que está colocando ele aí. O Novo, por exemplo, eu até já fiz um desafio, eu queria repetir esse desafio aqui. O Novo é o único partido que não usa dinheiro público. Eu não vou usar um tostão Mas aí você põe de seu verba dinheiro no pública partido? na Então é bom eleição. você tocar nesse assunto. Eu não vou usar um tostão dessa verba de fundo partidário para campanha política. Por quê? Porque não é correto você tirar dinheiro do cidadão, do imposto. Então é o Odebrecht que vai bancar. Não é o Odebrecht. Quem vai são os bancar? filiados. Hoje no Novo a gente tem 17 mil Quem vai filiados. bancar? Eu vou chegar O lá. brasileiro não gosta de pagar, não dá nem pro Criança Esperança, vai dar pra político. Mas tá mudando, tá mudando. não sei. A gente hoje tem mais de 17 mil filiados Entendeu, no irmão? Novo, que contribui com R$29 por Nego Mas mês. se não dá, quiser me filiar um novo... É. eu Então tenho quer que dizer, as pagar? igrejas evangélicas vão ganhar todas as eleições. Pagar R$29 você por sa- mês? Concordo. Mas Mas aí você não acha que você fica, seu partido fica O partido em é tipo um desvantagem? clube. Porque se eu tenho um que é de graça, pra que eu vou pagar no Você seu? que se engana. Gente, eu Não, já falo não. muito. Peraí. Você tá É. se enganando. Você paga hoje pros 34 partidos existentes. Você que não sabe. O dinheiro do seu mas imposto tá indo pra lá. Mas é o Mandrake, né, irmão? 2,5 bi tá indo pros partidos. Mas que é o você Mandrake, Eu né, sei, João? mas todo político tem um bom marqueteiro. Lula teve Duda Mendonça. Você precisa de dinheiro pra fazer sua campanha. E onde você vai arrecadar fundos para Nós- isso? tem Vamos lá, bons a amigos. gente participou das eleições de 2016 e gastamos muito pouco os nossos vereadores. Por quê? Gastaram sola de sapato, gastaram mídias sociais e eram bons produtos. Quando você tem um produto ruim, você tem que gastar muito em marketing. Quando o seu produto é bom, você não precisa gastar tanto. Então, Aí. a gente tem que quebrar esse negócio. Então, os filiados do Novo, os apoiadores, vão doar para a campanha, mas eu pretendo fazer uma campanha O teu barata. tempo de TV, qual vai ser? Vai ser uns 7 segundos. 7 Nossa, segundos. o que dá pra falar? Eu mostro o mamilo Você rápido. podia fazer falar o quê? uma... Oi, Vocês podem Você me dar poderia dar uma sugestões. mensagem Ô, de 7 Amoedo. segundos? Faz um Vou helicóptero. fazer uma pergunta pra você, que é o seguinte. A gente percebe Gente, que o seu projeto não é pra agora. Quem vai definir são os eleitores. Não. A minha pergunta... Eu entendi o que o Emílio falou. 7 segundos. É tipo, ops. Mas vamos lá. Ei, Vem Pipzinho, cá. beijo, me Então. Hoje tem bota, as redes acabou. sociais, Hoje ele Quantas fala pessoas, nas a redes turma sociais. jovem fica vendo televisão? Vocês conhecem quem que fica vendo televisão? Ainda mais programa eleitoral. Então é o seguinte, eu acho que isso não é um diferencial. Hoje você tem as mídias sociais, você tem o WhatsApp, você tem o celular. Então, mas esse também é o pensamento do Bolsa. Bolso. Ele falou, não, tem minha rede social, tem um 10 Tá milhões de aí, seguidores. Tá aí em segundo nas Então, pesquisas. mas a gente sabe que a televisão, se querendo ou não, é o grande divulgador e tal. O cara vai ter meia hora, você vai ter 7 segundos. Aí o Bolsonaro, o pensamento dele, falou, não, primeiro turno eu tô lá, aí chega e zera o negócio. E lá. vamos ver com quem que eu vou aí, tá ok? Você não acha que, por exemplo, Eu sou dono. a gente tem Tiro pra a canhota. A canhota, representada aqui por Amanda Ramalho. gente. Sim. Só buraco de bala. A canhota, ela tem o nome, o Barba. Ela tem esse Lula. nome. Boa. Ela tem esse nome lá e tá fechada com o Barba. Se o Barba sai, vai todo mundo atrás do Barba. A direita, mas tem nego pra cacete. E não fecha. Não fecha em ninguém. Não. O que você acha que é? Não tem um cara carismático, não tem um líder, não tem... E tá dando tiro pra todo lado. Um vai matando o outro. Os evangélicos matam o Luciano Huck atira no Acontece no que, careca. Acontece Então, que pode acontecer no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe do episódio do Crivella. Por Caiu quê? no colo, né? Por que os caras não têm um nome fechado? Tá, vamos lá. Interesse? Não, Interesse? Eu acho que é uma série de fatores, mas vamos lá. Na esquerda a gente tem lá. o Lula. Marofa suvaqueira. Agora, a gente já fez, outro dia estávamos vendo alguém que nos falou de pesquisa e disseram o seguinte, o pessoal fez uma pesquisa e falou, você vai votar
em alguém indicado pelo Lula e a maioria das pessoas diz não. Sabe por quê? Porque ele falou assim, o Lula escolhe mal. O Lula escolheu a Dilma, deu no que deu. O Lula escolheu aqui o Haddad, foi mal na prefeitura. Então, as pessoas... Isso vai ser um desafio pro lado da esquerda. Vamos lá. Do lado da direita, vamos que você está chamando assim, os projetos, você não tem um projeto claro. E são, boa parte deles, projetos pessoais. Você não tem um projeto para o país. Você tem um projeto de pessoas que estão querendo chegar ao poder. Mas qual é o projeto? O que se discute? Né? Assim, eu vejo o Novo como um único independente. Agora, qual é o problema do Novo? O Novo é pouco conhecido. Por quê? O partido existe há 2 anos e pouco, foi em final de 2015, e eu nunca fui um político. Todas essas pessoas que estão aí, Marina Silva, Bolsonaro, Ciro Gomes, Álvaro Dias... Raposa Velha. Há quantos anos essas pessoas estão na política? Entre 30 e 50 anos. Tem gente que está ali, que é candidato que tem 50, que entrou na política em 1968. Então, eu acho o seguinte, dá para avançar muito. E o negócio da televisão, qual é o nosso grande desafio e é o nosso objetivo? Chegar nos 5%. Chegando nos 5%, você passa a poder participar dos debates e tem outra cobertura da televisão. E aí muda o jogo. Muito bem. Tem mais alguma notícia quente, Tonholi? O Temer tá falando aí, diz que o Temer tá falando aí sobre Eu queria perguntar para Amoedo se ele podia simular aqui os 7 segundos de campanha dele. O que você falaria na maior rádio do Brasil em 7 segundos? Boa pergunta. Boa ideia. Não Calma aí. Vamos lá? Acabou o tempo. Se depender do Novo, você nunca mais vai ver propaganda eleitoral gratuita na sua TV. Pronto. Oi, Emílio. Meu nome é Ness. Acabou assim. Mas ó, agora eu aceito ideias. Agora, João, só pra sugestões de assim, vocês. Canta um funk. eu quero tentar ser breve, mas... Cara, o desafio de um poder executivo, o Brasil tem a mania de depositar toda ali no executivo. no executivo, sendo que temos mais 2 outras formas de se governar. Cara, não tem jeito, a proposta do Novo é realmente interessante, me atrai muito. Só que eu acho que dentro desse tempo que você está aqui, você simplesmente passou por cima da questão principal, que é o Congresso Nacional, que é a política tradicional que existe em qualquer lugar do mundo. Não existe esse paraíso, essa Disneylândia só existe em Orlando, dentro de Bay Lake, lá dentro de Lake Buena Vista. O que eu tô dizendo é o seguinte, a realidade ela é muito mais cruel. Essa coisa do Temer ter que dar dinheiro pros caras pra sua base eleitoral, isso não tem jeito. Mas como resolver? Vamos lá. Carioca, primeiro é o seguinte, do Congresso Nacional. Vamos lá, essa realidade da política não é novidade para nós, não. A gente começou em 2010 a montagem do partido. Ficamos 4 anos coletando ficha. Entramos no TSE, ficamos 14 meses, quando outros partidos receberam a aprovação em 13. A gente ficou 14. E fomos 3 vezes ao julgamento para ter o registro aprovado. E aí, quando a gente foi participar das eleições de 2016, primeiro a pessoa diz assim, vocês não vão conseguir as fichas de apoio. Vocês não vão conseguir o registro. E a gente foi conseguindo. Vocês não vão conseguir eleger ninguém sem tempo de televisão e sem usar dinheiro público. A gente elegeu. Então, assim, esses desafios, a gente já está acostumado. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sempre gostei de desafio. Então, isso não nos assusta. Nós iremos lançar 350 candidatos a deputado federal em 18 estados da federação, mais o Distrito Federal. Porque a gente tem noção exata de que o Congresso, a Câmara dos Deputados, você sabe a margem de erro por fundamental. Candidato? Você sabe a margem de eleição por candidato? A nossa meta... Não encher nenhum congresso só com candidato. Não, tudo bem. A nossa meta é eleger 35 deputados federais. 10% do que você tem. 10% isso. Essa é a meta máxima. Não, meta, assim, esse é o objetivo. Pode ser que a gente mude esse objetivo e vá subir. Mas qual hoje, partido tem dobre 10% a meta dos candidatos? Dobre a meta. Historicamente, você tem esse dado? Quanto? 10%? Nenhuma, não existe acho que nenhum partido. Mas claro, porque os partidos são legendas, eles não são instituições. Não tem. Não tem ninguém que bota 10% dentro do Congresso dos seus candidatos. Não, mas é verdade, porque os partidos políticos não são instituições. Porque o Brasil é muito grande, tem 200 milhões de pessoas. João. Não, mas a gente vai ter candidatos em 19 estados. O Novo faz processo seletivo para os candidatos. Isso aí foram mais de 800 pessoas que entraram para sair 350. Ficaram 4 meses fazendo processo. Na última eleição, quantos fizeram o Enem do Novo. Na última eleição. A gente concorreu em 5 cidades, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, e só não elegemos em Curitiba. Nos outros 4 a gente elegeu um vereador. Ô, Emílio. Fomos o 6º ou 7º partido com o maior número de votos na legenda. Fizemos mais votos aqui do que em São Paulo, mais votos que a Rede, por exemplo.
sem ter uma Mas a Marina rede Silva. a gente tá lá no Acre, Então, né? o que eu tô dizendo é assim, e de lá pra cá o Novo só cresceu. Só tem Randolph lá e no Amapá E a Marina, hein? Marina tá sumida, Ela né? vem aqui também, respondeu. Marina? Tá vendendo Ô, patoa. Emílio, eu queria É que aproveitar- demora a chegar de... Eu Mas queria assim, aproveitar. Carioca, só pra dizer o seguinte, agora, essa responsabilidade não é só nossa, Não, não é mas do o partido, Congresso é da não foi, você não população. respondeu. O Congresso, Cara, olha só, uma coisa, tudo isso aí que você tá fazendo, ótimo, você tá me dizendo aqui, nós fizemos. vamos nós ter Só os que é o 35 seguinte, você vai deputados ter lá. toda a opinião pública, toda a imprensa em cima. João, o deputado, a vota, a lei é contra, é antipopular, é muita loucura. Mas assim, Você se vê a- o Temer, que é, na minha opinião, a ave de rapina da cadeia alimentar. É um cara que tá aí, sei lá, 40 anos na política, Mas tava sabe sem todos aquele- os caminhos. Ah. Ele pode ter... eu acredito que ele possa até ter boa vontade, porque ele sabe que... Oh, nossa, a Mas- boa vontade de Peraí, Temer é. você não entendeu, olha só, que as pessoas Ah. vão entender da forma errada. Acho que você vai entender. Pode até ter boa vontade pra fazer alguma coisa. Fala assim, pô, já que eu tenho 3% de aprovação, sei lá, 7%. Cara, eu quero deixar algum legado aqui pra dizer, pô, tá vendo? Não, eu sei. eu acho que ele tá acreditando nisso. Um dia, daqui a 20 anos, se não fosse o Temer, como teve o Itamar nessa transição, que foi o plano real. Mas, ó, respondendo ao teu ponto, é o seguinte, só que a gente vai fazer um roteiro diferente. O que a gente vai fazer? O Novo vai deixar muito claro quais são as suas pautas. Então tá claro quais são as nossas pautas, o que a gente vai defender. E um compromisso de todos os deputados nessa linha. Se a gente chegar ao poder, a gente chegou com o endosso da população. Mas e o Congresso? Não, tudo bem. Vai negociar com o deputado? O Congresso Joga a gente uma vai bomba lá no negociar. Não, Congresso. vamos lá. O Congresso a gente vai negociar tudo que for aberto, transparente, não tem problema nenhum definir prioridades e negociar. Agora, o que a gente não vai fazer é esse fisiologismo de troca de Aí favores. o cara não vota, vai te engessar, Bem, você fica não tem- preso. Não, como não tem presidente. problema. A gente vai Vai mostrar. ficar lá, pra- sentado. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar pra população. Falou, olha, isso aqui foi a pauta que a gente se comprometeu a fazer, a gente tá propondo fazer isso, mas tem 4 aqui, 10 4 deputados. não, tem 300. Não vai ser 300. Que se Como é que você vai dar o nome a Ô, Emílio. 300? Não, assim, mas... Não tem cara, é o mas que se a Congresso. gente, aí a gente vai mostrar, esses aqui estão querendo fazer uma negociação que não é razoável, que não tá... Aí alguém vai chegar assim? Não. Ô João, tem um acordo aqui, ó, dá As 2 pessoas foram secretarias, pra um rua, ministério. As pessoas foram eu pra boto os rua e 300. derrubaram o presidente da República. As pessoas hoje pressionam os deputados. As pessoas hoje estão Mas o atuando. cotidiano é... Mas a gente vai cobrar disso Isso aí deles. foi a fratura exposta. Não, eu sei, mas assim, Mas a tem as gente tem que trabalhar microfraturas, nisso. tem as fraturas... Porque senão você vai dizer, bom, luxações, então, entendeu? né? Assim, dificuldades existirão, mas a gente vai fazer o roteiro correto, tem que ter time, tem que ter gente, tem que ser firme, tem que fazer o roteiro correto. O problema Se é a der política certo, tradicional que ela nunca mas morre. veja bem, nunca mas- vai morrer. mas- Aquele político mas, do Carioca, interior, é o aquele seguinte, cara que tem o cabresto eleitoral. Você acha que eu vou ficar mais frustrado se eu tentar e der errado ou se eu não tentar? Não, concordo com você. Então pronto, tá É o que eu tô resolvido. querendo saber. Eu quero saber a nova ideia pra lidar com o Congresso. A Vai precisar nova, de um novo. a nova ideia é transparência total. Vamos fazer uma reunião, Muito vamos bem. gravar. Live. Vamos gravar. Reunião e live. O nosso deputado. Não existe reunião e live, Não, hein? deixa eu te contar. A gente tem um vereador, nosso vereador de Belo Horizonte, ele grava todas as reuniões que ele tem. Tá Mas e a entrando- segurança nacional? Não, tudo bem, assunto específico não, mas isso aí é desculpa pra. Entendeu? Milho. Ah, lá vem você. Ela eu quer tenho ter o que WhatsApp. encerrar. Ele é casado. Você não Fazer- percebeu? Ele não vai dar o WhatsApp Não, pra não você. vai. Ele é casado Eu e já você sei. também. Emílio, tu só Não queria fazer adianta uma pedir o pergunta. WhatsApp só porque ele é bonitão. Eu sou casada. Eu queria fazer Não uma Tá adianta. bom. Eu já sei, eu já mandei limpar Quer passar o cerol, né, o Paulinho? banquinho, tá ficou Para com isso. molhado Eu de queria fazer novo, uma pergunta. Paulinha. Eu queria fazer uma pergunta de sim ou não, Eu posso? sei que você... Ela Posso? deixou Sim ou não? o Você me Rony beijaria? É o seguinte, você falou que não gosta de debates rasos. Vou ou não vou? Mas É a pergunta que ela- você não se incomoda de responder. Então, nenhum. bate-bola Bate-bola. rapidinho. Não, sem bate-bola. Nossa, lá vai. Você faz no Rony Fono, hein? Aborto, você é contra ou a favor? Acabou de falar que essas sou pautas contra. são varrasas. Pera aí, ó. A Contra- liberação da maconha. Eu sou contra a liberação das drogas. A questão fumou? das Nesse armas. momento. Das armas, eu sou contra o Estatuto do Desarmamento. Acho que as pessoas têm que ter porte de arma, liberdade. Jojo responsabilidade. Todinho, gosta dela? Nossa. Eu parei no Pablo Vittar e na Anitta, não cheguei no Jojo ainda. Na Jojo. Muito bem. Ô, Amoedo, obrigado por você ter vindo. O papo foi muito bacana. Obrigado. Eu vou passar aqui pra você o Facebook do João. É João Amoedo Novo. O Twitter também é João Amoedo Novo. E tem o Insta também, que você pode mandar rolas, que ele é um cara moderníssimo. Ele não vai se... Gente, que isso? Pode mandar. Pode ser Veiudas e outro carnudas. país, manda rola. O que foi? Mandar pro seu cachorrinho lá Manda também. bom dia, manda, né? Cachorrinho fofo. Pô, e daí qual é o mais problema? bonita, foto do pôr do O sol. Instagram é João Amoedo Novo. Você pode seguir as redes sociais. O João que vai estar aí, pré-candidato
chama-se Partido Novo. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Emílio. Obrigado pelo convite aqui, pelo bate-papo. Foi ótimo. É isso aí. Valeu.